Então, bom dia a todos, né? Eu vou gravando o nosso encontro para depois disponibilizar o link do Zoom, da gravação e também depois subir para o canal do YouTube. Eu espero que todos aproveitem ao máximo e a proposta desse evento, desses encontros das 9h30 da manhã de segunda-feira, é estudar um manual de reabilitação vestibular, escrito pela Wildna, pela Lidiane Ferreira, pela Karina Figueiredo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com alguns parceiros que ajudaram em cada capítulo também. E o nosso papel aqui é ir trabalhando os aspectos do uso da forma em que está lá com o nosso dia a dia e que a gente possa trocar entre nós também e um aprender com o outro aqui. Então, todo mundo tem voz, tem palavra, né? Coordenado, então, por mim. E para dar início no encontro de hoje, eu vou pedir para a Paula falar um pouquinho como é que tem sido a aplicação aí, se já são as ferramentas aí que você usa no dia a dia. Sim, esse capítulo realmente foi um recordar de tudo que eu aplico aqui no consultório, principalmente no início que a gente viu do capítulo 5, que a gente já havia destrinchado bastante sobre os exercícios de adaptação, os de substituição, que me clareou bastante, porque eu já fazia, porém não sabia o nome, né? E os exercícios de habituação também, né? Então, assim, a gente realmente às vezes fica até um pouco embaralhado no início. Falei, poxa, eu usava mais um, pensava que era outro, que era isso que acontecia na minha prática clínica aqui. Eu falei, poxa, mas será que isso tem um nome, sim, até para fazer evolução? Eu precisava saber como é que eu estava aplicando. Mas tudo vai depender sempre da avaliação. E como elas falaram ali no capítulo 5 em algum lugar, que realmente, assim, só reforçou aquilo que a gente tem que fazer da prática clínica, que é avaliar o paciente individual, né? Porque a gente pode ter os exercícios locomotores, os testes locomotores, a gente vai fazer nossa pesquisa com o nosso paciente, mas sempre o nosso planejamento vai ser diferente, né? Eu posso usar exercícios de substituição para paciente X, Y, Z, mas tudo vai ser diferente, a adaptação ou habituação ou a substituição do paciente. E essas técnicas, na verdade, assim, usar mutuamente de forma inclusive em alguns pacientes de forma exclusiva em outros, né? E provocar essa adaptação neles, né? Não causar uma exaustão de crise vestibular, mas tentar acompanhar no nosso planejamento o que a gente consegue fazer. Então, sim, eu já venho aplicando isso, e só foi me clareando mais, na verdade, no meu raciocínio clínico. Isso no meu ponto de vista, em relação aos pacientes que eu tenho, porque não vem só VPPBs para o consultório, vem de tudo, neurite vestibular, hipofunção vestibular, uma que leva a outra, enfim, a gente tem que saber analisar e fazer esse planejamento e traçar, e ter esse olho nessa visão ampla. Isso, né, no meu ponto de vista, foi muito bom para esquematizar melhor o meu raciocínio clínico. Coisa boa! Eu também quero relembrar de semana passada, né, que nós falamos sobre outras formas de estarmos provocando a adaptação, né, ajustando os movimentos oculares. Daí a Paula compartilhou com a gente alguns materiais, a Dani Vieira também estava presente, aí conversamos sobre as técnicas que nos ajudam a modular esse sistema vagal e o sistema nervoso do próprio paciente para poder, então, dar mais recursos para próprio ajustamento, né, Dani, do sistema nervoso do paciente, e ele promover, então, um alívio aí dos sintomas de tontura. Esse final de semana eu estive em curso aqui com o Paulo, sexta, sábado e domingo. Nós ministramos um curso para mais, acho que 16 fisioterapeutas. Tinha uma abordagem, então, bem assim, de neurofisiologia com um raciocínio clínico. E aí, no final das contas, a parte em si de elaborar o plano de tratamento, que é o capítulo 5 que nós estamos fazendo, ela acaba sendo uma consequência da avaliação que é personalizada.
porque nada adianta eu ficar dando exercícios, 10 exercícios para o paciente, que não tem a ver com a necessidade dele ou com o grau de que deflagra uma tontura. Então, a gente tem que estar bem atento para poder fazer o aconselhamento do paciente, para fazer a escolha, se são exercícios de adaptação, de habituação ou de substituição, de acordo com técnicas avaliativas adequadas, porque assim nós conseguimos extrair da própria anamnese, do próprio exame físico, o que deflagra mais essa vertigem, essa tontura. E isso é um processo, então, de elaboração mental, né, e raciocínio clínico do terapeuta, né. Muito bem. E hoje, então, além dos assuntos ali que a gente já trabalhou, nós estamos com o aconselhamento, né. Então, o aconselhamento nós não tínhamos falado semana passada, né? Não, tá, é isso mesmo. Então, terminamos a parte de adaptação, habituação e substituição, em que a gente tem que fazer o ajuste. Quem gostaria de falar a diferença desses 3, só para a gente fazer uma retomada para quem não estava semana passada aqui? O que que são exercícios de adaptação? Ellen. Oi, Dani, Oi, amada. tudo bem? Tudo. Os exercícios de adaptação eu não estava semana passada, mas Aham. quando eu trabalho com o paciente, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar ele a fazer os exercícios da qual ele, tipo, meio que perdeu essa função, né? Então, eu vou adaptar ele novamente aos movimentos, ao que ele fazia, para não gerar a tontura. Por quê? Porque daí o labirinto vai se moldando, vai se adaptando novamente a executar esses exercícios ou esses movimentos, né? Isso, para usar no dia a dia, No né. dia a dia, Então, sim. por exemplo, ter a fixação ocular enquanto movimenta a cabeça. Então eu estou aqui falando com vocês, mas aí eu pego um objeto, eu posso estar caminhando e não perder o ponto de vista, né, está aqui projetado no computador o capítulo 5. Então eu vou olhando, vou falando e eu posso movimentar a cabeça para outros lados sem perder de foco vocês que estão aqui na tela do celular. E essa Sim. habilidade e também a habilidade de cancelar o VOR, que é levar a cabeça e o olho junto com a cabeça num movimento harmônico, nós trabalhamos na adaptação, né? Então, por isso que a gente tem vários exercícios aí que daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco mais. Quem quer falar um pouquinho dos exercícios de habituação? Quem está aqui com a gente? Quer falar, Andréia, Adri, Jaque, Maíra? Bom, eu vou falar então, para a gente estar dando uma retomada, os exercícios de habituação são aqueles em que há uma hiperexcitabilidade exagerada do sistema nervoso central do paciente quando tem alguns movimentos. Então, é como se ao invés de ir um estímulo, o cérebro dele interpreta como 3, 4, vamos dizer assim. Então eu preciso fazer com que esse paciente comece a voltar a fazer os movimentos de cabeça, de tronco, de abaixar, pegar alguma coisa, por exemplo, e sinta só o na modulação adequada. Então, eu preciso fazer esse processo mesmo de habituação. Então, os pacientes que são muito sensíveis a movimentos de cabeça, os pacientes que são muito sensíveis a sentar e deitar, a rolar, a baixar e voltar rápido, olhar para um lado, olhar para o outro, é rápido, e ajustar esse sistema ao estímulo que foi dado, ele precisa treinar isso.
Então, nós vamos treinar através dos exercícios de habituação. Também a gente faz um ajuste quando esse paciente tem uma VPPB, por exemplo, ficou um período com ela e depois do reposicionamento, ele ainda tem uma memória de que ele não pode deitar para um lado. Eu falo assim, é uma memória da tontura. E aí, então, a gente faz com que esse paciente treine, por exemplo, um exercício, depois a gente vai ver que eu passo muito, e estimulo ele a voltar a ter uma resposta sensorial, né, de interpretação do estímulo para uma resposta motora ou só perceptual, condizente com o estímulo, não exacerbada, tá? Esses são o propósito da habituação. E a substituição? Alguém quer falar? Dulce, que chegou agora há pouco, Heloíse já estava aqui, Jaque, Juliana. Bom, vamos lá. São aqueles que, já que o meu sistema vestibular está muito deficitário, ele não dá conta mais das coisas, a gente vai, então, estimular mais o sistema somatosensorial e o sistema visual, otimizando os reflexos que a gente já tem naturalmente desses outros sistemas. Porém, a gente vai querer que eles deem mais informações para o cérebro captar mais deles e já que o sistema vestibular está falho. Então, eu ajudo geralmente esse paciente a não cair mais tanto, a treinar o cérebro dele a captar mais informações dos outros 2 sistemas, por isso que se chama substituição. Algo que seria mais feito pelo sistema vestibular, que é a percepção da cabeça dele, do corpo dele no espaço, que é um papel estritamente do labirinto, né, perceptualmente, a gente vai ajudar através de melhora do optocinético, melhora das sacadas, melhora da informação proprioceptiva articular, da informação da pele, dos pés, do pescoço e tudo, e aí a gente vai dar mais recursos para o cérebro saber onde é que esse indivíduo está no espaço e poder se movimentar contra a gravidade, ir, voltar, sem tanto risco de quedas. É bastante indicado para pacientes neurológicos e também para pacientes neurológicos centrais, né? Porque os periféricos também são neurológicos, mas os centrais e também pacientes que tiveram uma hipofunção vestibular bilateral bem importante, por ototoxicidade ou por qualquer outra coisa que eh, desabonou a função, então, né, do sistema dele vestibular, certo? Assim ficou claro para vocês, né? E isso precisa ficar claro para o teu paciente, para ele aderir ao programa de tratamento. Se não ficar claro para ele talvez não engaje tanto, que é um problema que muitos dos meus alunos têm, dele não engajar tanto no programa de exercícios domiciliares, tão recomendado pelos guidelines, e que aqui também está recomendado no manual, de que esse paciente vai precisar fazer uma repetição de exercícios específicos no dia a dia dele. E sem essa repetição, ele fica com. Ele não consegue desenvolver a neuroplasticidade adequada que a gente quer desenvolver. E isso, então, a gente vai precisar ensiná-lo sobre um sistema que poderia e deveria já ter aprendido na escola, na vida, que porque o sistema sensorial vestibular, ele é um sexto sentido, né? Mas a gente estuda só 5, então a educação desse sexto sentido, que é o sentido do equilíbrio, da percepção do corpo no espaço, nós vamos precisar fazer esse processo como uma parte da terapia.
Sem essa parte, o engajamento do paciente é muito baixo, tá? Então, dá para a gente explicar isso? Dá, de uma forma bem clara, né, e didática. Ó, o assistente do trabalho aí da Paula tá vindo também aprender um pouco mais para ele poder explicar. Que amor, Paula! Bom, então, é, como que vocês têm feito essa orientação de lifestyle aí, de educação terapêutica para os seus pacientes? Ellen, você usa de maquete, Paula, desenha? O que que vocês fazem aí? Eu Ah, eu normalmente uso tenho umas. desenho, tem hora que eu exemplifico com os nossos labirintos, né, as nossas maquetes. E tem Sim. hora que eu falo, falei, olha, eu também uso em mim, porque não é porque a gente está desse lado com o jaleco que a gente também não tem que praticar até para saber o que está acontecendo com o senhor ou com a senhora. Então, assim, quando a gente manda, ou parece uma coisa meio imponente, tu, né, tá recomendando, né? Então é mais uma recomendação do que um mandar, porque Uhum, é um equilíbrio, né? Se você fizer a sua uhum, parte, eu farei a minha. Porque isso é muito distorcido no mundo. A fisioterapia não vai ser passiva. Passivo nada funciona. Aliás, eu sempre dou o exemplo do cozinhar arroz. Você cozinhou arroz, não ficou bom no primeiro dia. Você praticou, 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 e você ficou expert no arroz. É igual aqui. uhum, ótimo. E você, Ellen? Eu normalmente também tenho os labirintos, faço um material de EVA, então eu mesmo produzo, entrego para o paciente para ele fazer em casa as atividades e eu vou meio que acompanhando ele junto, né? Então peço para ele retornar semanal, dou uma quantidade de exercícios para ele, às vezes eu até gravo ele fazendo, eu explicando, depois eu mando os vídeos para ele. Porque na dúvida, ele Isso. pega os vídeos, ele mesmo consegue ver como é para se fazer os exercícios. E eu tenho tido resultado nessas hipofunções, na parte desses exercícios também. O paciente, quando ele adere ao tratamento, a gente vê uma diferença muito grande entre uma semana e a outra quando ele retorna. Mas eu Uhum. sempre falo, uma parte eu ajudo aqui, a outra eu preciso da sua ajuda para você Para melhorar. você mesmo. Senão a gente não consegue melhorar. E Uhum, normalmente esse paciente que tá naquela crise ou ele precisa, ele quer melhorar, ele vai fazer e ele vê o resultado. Isso é muito uhum. bom. E tem uma informação aqui no aconselhamento, no item do aconselhamento, na página 116, muito interessante, que eu explico muito para os nossos pacientes também. Até 60% do controle da vertigem pode ser ajudado com essas orientações de estilo de vida, de dieta, de parar, respirar, né? De poder entender que não é só o labirinto em si, mas é o quanto eu vivo mais ativo, o quanto eu me distraio na natureza, o quanto eu coloco meus sistemas de equilíbrio para funcionar. E isso faz muita diferença, né? Então, acho que tem essa parte também, principalmente quando o paciente tem uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, como no caso da TPPP, nos casos da migrânia vestibular, nos casos de doença de Meniere. Então, esse paciente ele precisa ajustar também as suas questões do estilo de vida para melhorar a homeostase do organismo todo. Então, realização de atividade física, menor incidência que requer que previne de incidência de doenças cardiovasculares, osteoarticulares. Então, às vezes eu indico para ele exercícios, por exemplo, de quadríceps, de glúteos, de abdutores, de adutores de quadril e, inclusive, abdutores, adutores dos olhos, né, reto medial, reto lateral, também os outros dos olhos, como em forma de aconselhamento, porque se ele tem toda essa mudança de estilo e coloca para agir
a sua musculatura, fortalece, ele tem subsídio para os reflexos também agirem com mais precisão. Porque com o corpo mais passivo, sedentário, ele só quer ficar deitado no sofá, tudo é muito mais difícil, né? Eu vi que vocês escreveram também que utilizam de uma plataforma, né? E ali eu estou vendo que no grupo a Paula passou aqui algumas orientações também. Aquilo que eu tinha falado na semana passada, lembra que eu falei que eu escrevi? Sim, Que não gosto de colocar a palavra dieta, mas se eu colocar isso, eles sentem aquele impacto, apesar de eu não gostar muito, né? Mas eu deixei de forma sucinta para que eles consigam entender, ou seja, não com muito vocabulário técnico, né? Eu até uso aqui eu acho que até uso aqui o sintoma labirintite para eles entenderem, porque é um nome que para eles é popular, porém a gente sabe que não funciona, não é isso, né? Mas ao uhum, colocar isso meio que gera um impacto, aí eles vão ler o que é e começam a tomar atenção que alguns alimentos acabam sendo realmente inflamatórios para o nosso corpo e o labirinto, ele é meio chatinho, a gente fala que ele é meio elite, ele gosta de ser coisa boa, né? que boa colocação. A Anne que colocou da plataforma Védios, que requer, então, ela já vai selecionar o que ele vai fazer de exercício, tem ali a explicação, ele vai fazendo, ela consegue monitorar ele se ele está fazendo ou não, sem ter toda essa demanda de gravar, de mandar, e às vezes ele perdia o vídeo e dizia que por isso não estava fazendo, né? Oi, Dani. Dani. Oi, querida. Tudo? Oi, Paula. Deixa eu só complementar um pouquinho. Uma coisa que eu sempre faço aqui também com os meus pacientes, eu não costumo entregar nenhum material impresso para eles fazerem em casa, mas esses pacientes que precisam desses exercícios, eu costumo ensiná-los no consultório. Aí eu faço junto, né? Eu percebo que alguns pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de fazer o exercício, então eu oriento a fazer uma simples caminhada no quintal de casa, né? E aí eu oriento assim, eu pergunto se tem grama, como que é o quintal. Aí eu oriento sempre a fazer a caminhada descalço. E eu percebo que a maioria dos pacientes, principalmente quando é idoso, eles têm muita dificuldade de andar descalço, de pôr o pé no chão, né? Então, Verdade. aí eu pergunto, não consigo tirar o sapato, né? Aí eu falo, olha, então começa sentadinho, a hora que estiver sentado, tira o sapato, vai colocando o pé no chão. Então, põe na calçada, depois põe na grama, põe em cima de um tapete. Então, eu vou orientando eles a testarem essas várias texturas diferentes, né? Ótimo. Até que depois eu falo, olha, uma simples caminhada que você faça dentro de casa, se tiver muita dificuldade, começa dentro de casa, ao redor da mesa, caminha descalço, dá uma voltinha. E aí, conforme eles vão se adaptando a isso, a essa nova rotina, né? Aí eu vou orientando, agora vai caminhar no quintal, sem o sapato, e aí eu vou orientando eles a isso. E aí, conforme eles Ótimo. vão evoluindo, eu vou orientando outros exercícios também. Mas essa dica de fazer o exercício descalço, eu sempre dou também para os pacientes. Ótimo. Eu até Porque você falo, está aumentando, né, a demanda proprioceptiva, né, somatosensorial, na verdade, né, que ela é aversiva, né, assim, quando você não faz muito, né, desse tipo de estímulo, para ele é esquisito, né, vamos dizer assim. Exatamente, colocando um outro estímulo, porque às vezes o vestibular não está totalmente. Então, eu vou colocando outro estímulo, né? O visual, Hum, o modal, para ir se Uhum, adaptando. perfeito. inclusive eu falo para eles, tá assistindo a sua novelinha? Coloca o pé lá, em cima do tapetinho, né? Que nem você falou, tá sentadinho, põe o pé para funcionar, poxa vida, né? Você tá trabalhando no visual, tem a proprioceptiva, depois você vai levantar, pega um cafezinho, um chazinho, olha que beleza, tudo descalço. Uhum, É, joia. eu falo pra eles, ó, no intervalinho da novela, aproveita para fazer os exercícios de cabeça também, né? Da cervical. Aí eu falo, olha para o teto, olha para o chão, olha para um lado, olha para o outro.
começa devagar, conforme vai se adaptando, acelera um pouquinho mais o movimento. Uhum. Eu também Ó, gravo o videozinho com eles fazendo, né? Ou eu faço e mando para eles, ou eles mesmo no consultório fazem, e aí eu gravo e depois eu envio para eles. uhum. Olha, a Anne considerou também ali que tem tido um ótimo resultado com os pacientes com a plataforma Vídeos e ela indica que a gente conheça. Amanhã ou depois a gente pode conhecer um pouco mais mesmo, né, Anne? E, e assim ela engaja eles dizendo, ó, quanto mais exercícios você fizer, eu consigo avançar, né, mais no teu tratamento, aprofundar e te dar alta com mais é, agilidade, né, e eficácia. Então, acho que isso realmente acaba funcionando como um biofeedback, né, para o paciente. Joia. Bom, outra questão importante que eu vejo que elas colocaram aqui é essa, né? A sensação vertiginosa e condições que coloquem a vida em risco com o infarto do miocárdio, e eles acham que pode dar algum problema maior se eles começarem a ter essas vertigens, essas tonturas e terem um infarto, uma condição cardiovascular. E aí, por opção, inclusive por orientação da família, eles acabam se sentindo mais seguros de ficar em repouso, sentados e sem fazer, né, as atividades de vida diária deles. Então, a gente percebe isso muito no consultório e está bem colocado aqui no manual que a gente precisa educar esse paciente de que não é assim que funciona, que ele precisa ter segurança, sim, mas que ele precisa se movimentar, senão ele não vai conseguir fazer a neuroplasticidade nunca, né? E esse paciente também que pode ter depressão e ansiedade. E é muito comum, nós que já atendemos aí há bastante tempo, né? Sabemos o quanto que essas vias interferem. Então, hoje a gente tem muito mais artigos que justificam esse padrão de ansiedade e depressão associados aos pacientes vestibulopatas, até porque as vias e as áreas de integração e de percepção do corpo no espaço, elas são similares. No sistema límbico, por exemplo, eu tenho áreas que são tanto emocionais quanto de percepção do corpo no espaço. Por isso que quando eu também utilizo um bom treinamento de reabilitação vestibular, eu estou ajudando esse paciente que tem ansiedade, tá? E vice-versa. Se ele também faz práticas de respiração, de modulação vagal para baixar a ansiedade, ele consegue evoluir melhor num programa de exercícios domiciliares. Isso é muito, muito, muito bacana, né? Para a gente poder trabalhar cada vez mais, é uma das áreas que eu mais gosto, vocês que me conhecem, né, sabem, dentro do olhar integrativo realmente para o paciente, né? A Paula, a Ellen atuam também com acupuntura, a Dani atua com osteopatia, né? E aí, além desses outros recursos, quais mais que vocês coloquem aí no chat? Que mais que vocês utilizam para integrar essa educação do paciente e dar como suporte para ele, além das questões vestibulares, né? Podem ir escrevendo no chat que aí a gente vai vendo. Aí, isso facilita que nós possamos trabalhar a cinesiofobia do paciente, porque é tão importante quanto uma boa adaptação, habituação ou substituição vestibular. Pode falar, Paula. Aproveitando e dando um spoiler, né, do PNL, que eu já tinha preparado aqui. Ah, vamos chamar o pessoal do grupo para estar lá, que eu acho que vai ser Verdade. bem bacana. É um pequeno spoiler até, porque tá tudo casando com o que a gente está falando, que é a música relativa a uma rede multimodal, né? E só dando aqui um pequeno spoiler com o que a gente está falando, que é o que eu faço com os meus pacientes, e eu oriento os meus pacientes, até porque aqui no consultório, você entrou na porta do consultório, já tem jazz aqui, e não é por acaso. Ou tem jazz, ou tem muita música clássica. Não é por acaso, foi pensado, foi estudado. E assim como ela ativa uma rede multimodal,
Os sons graves, as batidas, ritmadas, elas ativam estruturas subcorticais promovendo segurança. E o que a gente quer é segurança para o nosso paciente, menos desequilíbrio e mais segurança e mais equilíbrio. E os sons suaves, como flauta, flauta doce, ativam o nervo vago, até porque o labirinto membranoso, a estrutura do sistema vestibular e o auditivo, elas compartilham a mesma base embriológica, que é esse labirinto membranoso. Então, toda vez que você escuta esse tipo de sons, você ativa essas áreas diferentes. Então, eu passo para os meus pacientes escutar jazz, música clássica em casa. Aqui, eles já estão orientados aqui no consultório. Quer falar, Dani? A Jaque colocou que usa auriculoterapia, né? Também como um recurso. Dani. Eu ia falar que o seu áudio estava fechado. Ah, tá! Eu coloquei ali no chat também Agora que é 10h05. eu também uso exercícios respiratórios para ajudar Uhum, no equilíbrio do sistema nervoso, né? E o uhum, som no uhum, meu consultório, assim como o da Paula, eu também uso quando o paciente entra, eu sempre uso também o som, mas uhum, vou colocar muito som de natureza. Então, uhum, barulho de água, né? Riozinho, passarinho cantando. E esses sons, quando o paciente não tem esse tipo de contato em casa, eu peço para colocar no celular mesmo e ficar ouvindo. uhum. Ótimo. Eu também tenho usado bastante sons relaxantes, né? Aurículo, aprendi com a Ellen, aurículo com os cristais. É, aromaterapia, eu gosto muito do peppermint. Tem um blend também que uma representante dessas moças que vendem óleos naturais, ela fez um blend com alguns que utilizam. Teve uma época que eu também estudei com o pessoal da Austrália, e aí tinha como se fosse uma receitinha de um blend, e uma empresa fez para mim que chamava Equilibrium, esse blend. É, também, né, a consciência corporal. Então, às vezes, dizer para esse paciente se ver, se olhar, fazer frases afirmativas de que agora eu posso encontrar o meu ponto de equilíbrio, né? A minha empresa chama ponto de equilíbrio. Então, perguntas na anamnese sistêmica que querem saber o que está por trás desse sintoma também. Eu também utilizo de um ambiente quentinho, né? Então, com almofadas, que acolham esse paciente. Então, situações de acolhimento, o abraço, né? Eu sei que vocês também utilizam isso, mas só estou lembrando que são também recursos para quem não utiliza, que são intencionais que nós utilizamos. Eu já utilizei escaldapés, né, na terapia, sentei no pé do paciente, pedi que ele colocasse o pé no meu colo e o paciente começou a chorar porque não imaginava nunca, né, a doutora dele sentada aos pés e solicitando que ele... Então, quando eu faço algo de estimulação pensado no existencialismo, também tem um porquê da gente fazer determinada ação, porque nós podemos pegar pela cabeça, nós podemos pegar a mão, o punho, os pés desse paciente. Isso representa muito, principalmente pela simbologia, né, do cristianismo, né? Então, esse Jesus que vai aos pés e serve aquele que busca ajuda nele. E esse ato do servir, eu vejo que ele modifica muito os padrões de comportamento, e essa pessoa, ela se sente depois assim, agora eu posso olhar para mim, né? Outras questões são o mindfulness. Eu uso muito os vídeos da Sofia Bauer. Eu também tenho um grupo de meditação no WhatsApp em que
Semanalmente eu coloco 2, 3 meditações, algumas gravadas por mim, ou uma indicação de algumas meditações aí, para que os pacientes... E também tem a música, né? Inclusive a gente fez essa música Flutuar, da Jessie, e os pacientes às vezes falam assim, meu Deus, é o que eu vivo aqui no consultório, tá transcrito aí nessa música. Tem bastante gente escrevendo aqui, quero olhar. Muito legal. Também de outros recursos que utilizam. Alguém quer abrir o microfone e falar? Tá à vontade. A sua música, ela é incrível. E eu uso isso aqui. Vocês conhecem o cone chinês? Eu dou aula disso aqui também. Eu fui uma das que trouxe isso aqui para o Brasil, mas já existia. Alguns profissionais já usavam. Os SUS já usam aqui, em São Paulo usam, em todo lugar usam. Mas ela é uma área dentro da medicina chinesa, porque eu fiz a faculdade de medicina chinesa fora daqui. E ela é uma das matérias que a gente tem que é a otorrinolaringologia da medicina chinesa. Então, os médicos chineses usam um cone chinês para tratar as afecções vestibulares e labirínticas na medicina chinesa. É um cone, tá? A gente, até é bom você estar trazendo isso, porque como nós não conhecemos bem, tem um tabu de muito contraindicação, inclusive por alguns otorrinos, do uso, porque não conhecem. E eu mesma já disse, olha, eu nem sei se eu oriento que você faça ou não faça, porque eu não sei falar disso. Acho que é uma ótima oportunidade aí de você nos falar sobre isso. Exatamente, tem sim, é o que você falou, tem muito tabu, né? Como você falou, tem muitas restrições, na verdade, as pessoas porque não conhecem. Na China, os nossos mentores, nossos professores, que eram médicos, né, usam, assim, a medicina chinesa ela é baseada no empirismo, né? Era tudo muito na observação, né? E eles usavam técnicas bem simples, né? Que é o que tinha na época. E a base disso aqui é a cera de abelha. Essa aqui, por exemplo, ela está com uma aromaterapia que é uma lavanda, por isso que ela está tinturada. Mas esse aqui é original, então só tinha esse na época na China, em Beijing e nas faculdades, né? Mas depois veio com a aromaterapia associada, que nós também usamos os blends, que nem a Dani falou, que nós podemos usar associada. É que hoje agora temos outros tipos de cones, mas eu prevaleço com o original, que é esse. E muitos não conhecem, porque muitos falam, na verdade, em vários lugares, e a gente sabe que a gente tem que olhar fontes, né, fidedignas, não qualquer coisa, né? Muitos falam que vai tirar a cera do ouvido. Isso não tira cera de ouvido nenhum, né? A gente trata a medicina chinesa porque a gente sabe que tem reuniões de 3 meridianos no ouvido, um deles é o rim, e a gente precisa trabalhar a energia pós-ancestral e trabalhar o Jin do rim. Então, isso não tira a cera do ouvido, que é o que a gente às vezes escuta. Por isso que às vezes tem essa descrença de que eu não recomendo porque o fulano acha que vai tirar a cera do ouvido. Isso não tira. Eu falo que a cera do ouvido ela é fisiológica, ela existe. E tem uma coisa muito interessante que, por conta das músicas, enfim, eu sou casada com música, por isso que eu também sei, me aprofundei nisso. Quanto mais o seu ouvido está agressivo, está recebendo uma agressão, você produz mais cera também, porque na verdade, fisiológico. Ele vai produzir mais cera. Então, agora, se você tiver um equilíbrio das bases, né? Neurofisiologicamente, o seu ouvido vai manter a sua cera normal e você não vai ter uma hiperprodução de cera. Então, o cone não vai tirar cera nenhuma. Ele vai tratar os 3 meridianos que precisam ser tratados. O intestino grosso, o rim, principalmente o meridiano do rim, que mergulha profundamente no labirinto. Agora, Dani, professora, Que existem muitos interessante. vendendo com muitas coisas. Eu não, Sim, eu opto sempre pelo original que eu aprendi na faculdade de medicina chinesa, tá? sim, No sim. máximo eu uso, sim, tá? Porque eu achei legal, comprei. Falei, vou comprar para os meus pacientes com alguma. Esse aqui é lavanda, por isso que ele é roxo, né? Eu também gosto muito, tem alecrim, né? E eu tenho uma Uhum. ficha clínica que eu montei para os meus pacientes. Eu tenho uma ficha eu criada. Então, quando eu dou o curso, eu tenho a minha ficha que eu Uhum. dou para os meus alunos. Falei, olha, essa ficha foi criada por mim. Mas isso que você está falando dessa educação de que não é para tirar a cera, que Não aí é. porque é óbvio que conforme você vai queimando esse cone, né, você vai tendo uma secreção ali, as pessoas ignorantemente, vamos dizer, assim, por ignorância, vão achar que está saindo a cera do ouvido e tal, né? Mas não é o ser humano, tá? Não é. É.
O próprio queima do cone, vocês sabem, o princípio da ventosa, ele faz uma pressão negativa, o cone faz exatamente igual. Ele faz uma pressão negativa e ele faz... Aí você vai ver que vai começar a sugar, mas não é que ele suga a cera, ele vai puxar energeticamente e ele equilibra o chi que está estagnado, vamos falar assim, de uma forma que está parado, Ah, vai o chi parado, ele faz fluir de novo. Só que ali, o labirinto, nosso ouvido, ele é incrível porque ele tem 3 meridianos. Então, automaticamente você libera um deles, que é o mais essencial, não menosprezando os demais, mas o meridiano do rim, ele é fundamental para a nossa vida. uhum. Olha só que interessante. Tá certo, pessoal. Vamos então ler mais, né? Conhecendo mais, conversar mais sobre tudo isso, né? E nos apropriando aí de outros recursos. O pessoal foi escrevendo que utiliza muito aromaterapia, cropoterapia, né? Música, mindfulness. Eu até que mandei aqui no chat o link do grupo de meditações. Então, tem ali acho que umas 250 pessoas, e aí a gente vai mandando, vira e mexe a meditações ou programas que eu participo, que eu tenho indicação, e aí a gente vai trabalhando por ali também, né? Nessa outra linha aí mais do mindfulness e meditação. E isso tudo ajuda esse paciente, né, a voltar às atividades de vida diária, suas atividades e participação, para que ele faça, né, as suas demandas do dia a dia sem medo, né? Porque o medo realmente ele vai estagnar muito esse nosso paciente. Então, as recomendações, elas dentro do capítulo aqui 5 ainda, nós vamos ter de acordo com o diagnóstico cinesioterapêutico que esse paciente está trabalhando, né? Tá sendo tratado. A primeira parte aqui é na atuação na VPPB. Então, dentro do guideline de VPPB, aí elas são as manobras de reposicionamento, elas são as consideradas padrão ouro de tratamento. Então, isso tem muita evidência, tem muito estudo comprovado do quanto que fizemos os testes clínicos ou testes instrumentalizados, identificou-se o nistagmo típico, né, paroxístico, que tem uma latência, né, que começa ali alguns segundos, sobe, tem um pico e desce e para. Menos que 60 segundos, canalolitíase, mais do que 60 segundos, cupulolitíase, de um lado mais forte que o outro, no caso dos canais laterais. Qual é a recomendação terapêutica? Manobras de reposicionamento. Ou a manobra clássica para canalolitíase, ou a manobra, então, clássica para cupulolitíase. Quanto mais nós estudamos, mais vai ficando direcionado esse tratamento, menos manobras se precisa fazer, porque você então já faz aquela de forma assertiva para o seu paciente. E o último guideline vai dizer que não se recomenda, depois de um tratamento de manobra, que esse paciente fique com colar cervical, nem com restrição de movimento, que ele pode voltar a fazer as atividades dele do dia a dia. Nós já conversamos aqui numa segunda-feira que eu, pessoalmente, oriento que naquela noite, no máximo mais uma, ele durma para o lado que a gente termina a manobra, tá? Mas aí vai de cada um, então. E aí, então, é a recomendação aqui. Essa parte nós já lemos semana passada, sim, também, falamos um pouquinho disso, né? E ainda segundo o guideline, eles vão ser os exercícios de orientação de terapia vestibular, né? Só se necessários. Então, um paciente que tenha VPPB, eu não preciso orientar para ele nenhum exercício pós-manobra. Eu posso, sim, avaliar todas as funções sensoriais dele depois de vestíbulo, somatosensoriais, visuais,
ver se tem alguma falha nesse sistema e aí dizer, ó, agora nós começamos uma nova etapa do tratamento para outro fim, não é para a VPPB, a terapia de reabilitação vestibular, né? Porque às vezes o pessoal confunde muito isso. E aí você vai poder fazer a recomendação que você quiser. Você pode encaminhar ele para pilates ou outras atividades também, né? Voltar a fazer a sua atividade física de interesse, e não necessariamente que seja para a VPPB, porque para a VPPB o tratamento são manobras, então fica bem claro aqui no manual para instruir isso, tá? E a outra publicação da Susan Whitney dizendo que se nós orientarmos exercícios de reabilitação vestibular, ele vai ter mais equilíbrio e mobilidade para suas atividades. Mas, né, principalmente se esse paciente tiver déficit de equilíbrio de 1 a 3 meses após o reposicionamento, até para evitar uma vertigem crônica, né, a cronicidade do quadro, e uma TPPP, que é a tontura postural perceptual persistente, porque às vezes o medo de ter de novo faz uma cinesiofobia mesmo após um reposicionamento com as manobras. E aqui nós repetimos uma parte, porque eu lembrei agora. Nós aprofundamos de um jeito diferente hoje, mas eu me lembrei agora que nós finalizamos o encontro semana passada exatamente nesse lugar, porque daí eu falei, semana que vem a gente vai trabalhar mais sobre a migrânia vestibular. Mas daí é uma forma também de contemplar quem não estava presente, de escutar outras coisas, porque sempre tem assunto para a gente conversar adicional ao que tem aqui no manual, né? E acho que ficou bem diferente essa semana do que semana passada, conversamos assuntos complementares também. Querem considerar mais alguma coisa? Quero passar a palavra para vocês. Fiquei pensando agora, que hora vamos falar da cervical? Usa esses 10 minutos, Dani. Usa esses 10 minutos para falar para nós, por favor. Semana que vem, né? Não, mas agora, ó, nós temos 10 minutinhos ainda. Se você puder falar um pouquinho para nós também, e aí semana que vem também você inicia, né? Então, falando assim da cervical, a gente costuma falar que a gente faz uma limpeza cervical, né, na osteopatia. Então, a gente usa de técnicas cervicais, de diafragma, toda essa parte de torácica alta, né, para poder trabalhar. É como se fizesse mesmo uma limpeza nessa região, melhorando a vascularização, né? Isso, por exemplo, quando o paciente vem com uma VPPB, a primeira coisa é a manobra. Depois, numa segunda consulta, se o paciente persiste ainda com alguns sintomas, mas aí a gente identifica que já não tem mais uma VPPB, mas ele continua com alguns sintomas, então a gente usa essas técnicas cervicais que ajuda muito, melhora bastante. Dani, desculpa. Ina, mas, né, Vou responder a Bia aqui, só um segundinho. Pode. Dani, e daí então, como que você faz no dia a dia essa técnica? De uma forma bem resumida, você sente o tônus dessa musculatura, né? Essa tensão da musculatura cervical, e aí você
repousa essa mão, então eu queria escutar de ti, porque eu falei, mas eu não tenho pleno domínio disso, e daí eu quero a tua complementação, tá? Ô Dani, só um minutinho. Eu também queria que você falasse o que você usa para paciente depois de pós-manobra, que ainda fica com aquele receio toda vez que vai virar para o mesmo lado. Ah, eu uso o Brandaroff, Ah, excelente. tá? Porque daí ele faz para os dois lados para ele ensinar o cérebro que ele pode sim deitar para um lado, deitar para o outro e fazer essa habituação para deitar, para rolar. Então eu vou sempre ver. Você pode até usar a escala de QSM, quociente de sensibilidade ao movimento. Depois eu posso colocar ali no grupo se você não encontrar na internet. E aí a gente vai estimular esse paciente a fazer 2, 3 vezes ao dia. No meu caso, eu indico o Brandaroff, 2 a 3 vezes para cada lado, ficando de 1 a 2 minutos em cada posição deitado. Ah, perfeito. Obrigada. Imagina. Dani, esse Brandaroff você dá depois que o paciente já reposicionou, mas ainda tem a sensação de que alguma coisa ainda não está bom. Exatamente, porque ele vai vir para o retorno, a gente vai retestar, vai estar negativo. Mas ele vai Uhum. falar assim: agora eu tô com uma tonturinha diferente, parece uma coisa assim, um negócio na minha cabeça. Aí eu digo: então, você tá com uma memória da tontura, porque a gente tem aquela via talâmica, né, cortical, que vai dizer assim pro hipocampo: ó, não deixa mais ele deitar para aquele lado lá, porque dá ruim. E aí eu tenho que readaptar ele, que ele pode deitar e fazer o que ele quiser. Tá, obrigada. Dou por 5 a 15 dias, tá? Eu falo, ó, vai fazendo, vamos fazer uns 15 dias seguidos, não pode falhar um e tal. Mas se depois do quinto, sexto, você já não estiver sentindo mais, aí você segue a tua vida feliz e contente. Dani. Eu também oriento bastante, Dani, o Brandaroff. E eu peço para deitar dos dois lados, né? Fazer, deita para um lado, aí eu espero, eu oriento a ficar 30 segundos. Não sei se tem diferença no Não, tempo. se ele é hipersensível, ele pode ficar mais, até 2 minutos. E se ele não é hipersensível, deitou, tá ok ali, estabilizou bem, senta. Aí ele vai falar: nossa, só dá uma coisa ruim assim que passa em seguida. Aí ele deita para o outro lado e ele ensina o cérebro dele. Por isso que eu também dou para os dois lados, não só para o lado que é hipersensível, para o cérebro captar essa informação de que ele pode deitar para cá, para lá, que essa é a sensação que ele deveria estar sentindo quando deitasse para esse lado também. E eu sempre falo para eles assim, que eu falo, o labirinto é o órgão do equilíbrio. Então, ele não pode ficar parado. Quanto mais parado você ficar, quando você for fazer um movimento, mais tontura você vai ter. Então, a gente tem que sempre estar estimulando, sempre manter o equilíbrio. Por isso que é importante fazer esses exercícios da cabeça. Eu oriento muito eles a isso também. Show de bola! É isso aí, minha gente. E a gente Dani, vai. Oi, falando da cervical, né? Você perguntou da isso. tônus muscular. A gente trabalha na osteopatia não só verificar a parte muscular, mas também a parte da vascularização, então a manipulação das artérias e das articulações também. Então, a gente sempre faz aquele teste, né, para saber se tem uma rotação, se a vértebra está alinhada, se ela está mais rodadinha para um lado, para o outro, se tem alguma vértebra que tem alguma hipomobilidade, ela está movimentando menos, então eu devolvo o movimento para aquela região. Para todo o sistema, tanto muscular, vascular, neural, para ele ir se restabelecendo, né? Quem tiver interesse de conhecer mais, no final do mês o Hermínio vem aqui para Londrina e eu estou inscrita já no curso dele.
Quero aprender mais sobre esse olhar também, né, com essa linha mais osteopática, vamos dizer assim, que ele respira osteopatia, né, e inspira e expira, e aí eu também quero colocar mais dessas técnicas no meu dia a dia para os meus pacientes. Eu fiz Vale a Bom, já pena. há uns vale, 2 anos, né? é o que você está É, falando, Daniela e Dani, né? O que eu fiz há 2 anos, porque a osteopatia é muito difundida na Europa, né? E Sim, agora, quer dizer, dá uns anos para cá mais aqui, mas lá era mais, e era mais do que quiropraxia, por isso que a gente tinha mais abordagem, mais informações fisioterapeutas com osteopatia. E eu tive uma revisão, vai falar assim, de algumas coisas, principalmente nessa área que me compete, que é o que eu quero mais trabalhar. E eu já fazia algumas coisas e é a osteopatia de Madrid. Então eles vieram para cá, que é a Olímpica Internacional, eu não lembro muito bem o nome, e a gente trabalhava com a área vestibular, que era o foco, mas com técnicas de osteopatia que eles tinham lá. Então eles trouxeram isso para cá, acho que há 1 ano ou 2 anos que eu fiz isso, é bem legal. que legal. Gente, eu vou precisar concluir que eu estou indo agora para Londrina, para o consultório, atender uma pacientinha. E desejo para vocês uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. E foi uma delícia mais uma vez poder estar com vocês. E até segunda que vem. Tchau, gente. Tchau, um obrigada. abraço. Tá, obrigada. Beijo a todos. Boa Beijo. semana. Igualmente. Boa semana para todo mundo.